Olá amigos amantes dos pássaros. Sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre a águia pescadora, uma espécie de ave de rapina de porte médio. Venha comigo descobrir mais sobre essa ave magnífica. E se gostar do vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no canal. A águia pesqueira ou águia pescadora, Pandion aliaetus, é uma águia da família Pandionidae, constituindo a única representante do gênero e também da família, com distribuição praticamente em todos os continentes. Também é conhecida pelos nomes de águia peixeira, babuzar, caripira, gavião do mar, gavião papa-peixe, gavião pescador, guincho pescador, dentre outros. Espécie migratória oriunda do hemisfério norte, aparece no Brasil entre os meses de outubro e abril. Sua dieta é composta basicamente de peixes, que são capturados através de mergulhos próximos à superfície da água. Pode ser encontrada voando alto ou pousada em árvores na margem de lagos, grandes rios, estuários e áreas costeiras. É uma espécie de ave de rapina de porte médio, com cerca de 57 centímetros de comprimento, 2 metros de envergadura e chega a pesar 2,1 quilos. Ela é caracterizada por ter a cabeça e partes inferiores brancas, partes superiores do corpo pardo amigradas, asas longas e estreitas com mancha negra, penas nucais eriçadas e cauda curta. As patas são cinzento-azuladas e o bico é preto e enganchado. Vista de longe, a sua silhueta pode ser confundida com a de uma gaivota, devido à configuração das suas asas, ligeiramente arqueadas enquanto plana. Trata-se de uma espécie de hábitos muito solitários, embora haja registros de ocorrências de bandos, mais ou menos dispersos. Nas zonas de pesca, normalmente bastante afastadas do ninho, toleram a presença de outros indivíduos, chegando a registrar-se uma concentração de 25. Geralmente, a águia pesqueira é teimosa. Apenas na época de reprodução se verifica uma variedade de chamamentos e assobios na zona de nidificação. O casal é, normalmente, monógamo e a ligação dura uma estação. Alimenta-se quase exclusivamente de peixe considerado de tamanho médio, geralmente capturando-os rapidamente com os pés após peneirar em voo. Entre as espécies preferidas encontram-se, nas zonas costeiras, os sargos e os robalos; nas zonas estuarinas, as tainhas; e entre as espécies de água doce, as carpas. Apesar de ser preferencialmente e quase exclusivamente ictiófaga, esta águia pode incluir na sua dieta outras presas tais como pequenos mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios, assim como crustáceos e outros invertebrados. A forma de captura das suas presas é feita geralmente em voos picados com as patas para frente no último momento para agarrar a presa. Estes mergulhos podem ter início a pouco mais de 5 metros acima da água, como, em caso de voos maiores, de uma altitude de cerca de 70 metros. Pode cair em voo picado ou pode simplesmente capturar a presa no voo praticamente horizontal e rente à água. Esta espécie nidifica quase sempre perto de água. Captura peixes de água doce, salgada ou salobra, o que lhe permite frequentar estuários, barragens, cursos de água de caudal lento e por vezes a orla costeira. Normalmente nidifica em árvores, mas na zona mediterrânea, sempre foi mais comum junto à costa, nas falésias escarpadas ou em pequenas ilhas rochosas. Ocorre um pouco por todo o mundo, desde a América do Norte à Austrália, passando pela Europa, por Cabo Verde e pelo Japão. A população mundial situa-se em cerca de 30 mil casais, sendo a maioria nidificante na América do Norte e migrando da América do Norte até a Argentina e Chile, com distribuição isolada em grande parte do Brasil. No fim do verão, as águias pesqueiras deixam a região onde se reproduzem e partem para o sul, passando o inverno em zonas tropicais. Mas, na primavera seguinte, cada casal vem procriar exatamente no mesmo lugar. Em Portugal é atualmente visitante não nidificante, e pode ser observada quase ao longo de todo o ano, mas com maior incidência nas épocas de passagem migratória. Também goza do estatuto de invernante, pois, dado o nosso clima de influência mediterrânea, algumas aves passavam o inverno entre nós. Isto é mais visível, nomeadamente, no estuário do Sado, um dos únicos locais do país onde é frequentemente avistada na primavera. O declínio da população mundial de águias pesqueiras iniciou-se no século XIX e prolongou-se pelo século XX. Em alguns sítios na Europa chegou mesmo a extinguir-se. Em Portugal, até a década de 50 havia cerca de 20 casais nidificantes.
Entre as principais causas deste desaparecimento encontra-se a introdução do perímetro de rega como técnica agrícola. Esta medida fez com que houvesse uma transformação no litoral e, por conseguinte, o aumento da presença humana, esta sim, responsável pelo desaparecimento da espécie. Também se pode responsabilizar a caça ao pombo das rochas, que fez com que um grande número de águias pesqueiras fosse abatido. Por outro lado, verifica-se que, com o aumento da pesca à linha e desportiva, as águias abandonaram também muitos locais de nidificação, perturbadas novamente pela presença humana. Em 1978, a população de residentes encontrava-se drasticamente reduzida a apenas 3 casais, sendo que um deles desapareceu por morte de um dos cônjuges, restando somente 2 casais até 1990. Nessa data, a destruição de um dos ninhos originada pela queda de um bloco de pedra, levando ao desaparecimento de um dos adultos, ameaçou novamente a sobrevivência da espécie no país. A fêmea ainda cativou outro macho, porém as tentativas de instalação revelaram-se infrutíferas. Por essa altura, a fêmea do outro casal restante veio a perecer, mas o macho juntou-se com a fêmea que perdera o cônjuge em 1990 e, assim, a população ficou reduzida a um único casal. Quando em 1997 a fêmea morreu de causas naturais, a espécie foi dada como extinta em Portugal. Na primavera de 2000, ainda se reacendeu a esperança de que a espécie pudesse ter continuidade, quando o macho arranjou uma nova fêmea para o seu ninho. No entanto, as esperanças logo se dissiparam quando as tentativas de acasalamento se mostraram infrutíferas. Durante anos não houve quaisquer registros de nidificação. Depois da reintrodução de alguns animais na Andaluzia em 2003, e 3 anos depois em Itália, foi a vez de Portugal e o País Basco avançarem também nesse sentido, em 2011 e 2013, respectivamente. Ao todo, foram libertados na Península Ibérica 125 juvenis na Andaluzia, a que se juntam os 40 libertados em Portugal e os 23 no País Basco. Esta reintrodução é uma tentativa de reconstituir a população ibérica da espécie. Em resposta ao grande declínio do número de indivíduos da população de águias pesqueiras, sobretudo na Europa, alguns países tais como o Reino Unido, a Noruega e a Suécia têm vindo combater o desaparecimento desta espécie investindo em medidas de preservação que parecem estar surtindo efeito. No entanto, no restante mundo, esta população continua a ver o seu número cada vez mais reduzido. Para preservar a águia pesqueira em Portugal, foi sugerido que se implementasse o diálogo com os pescadores residentes na região da costa alentejana, tornando-os parceiros na proteção da espécie. Também se tornava urgente a ordenação da costa sudoeste e a proibição de circulação em algumas zonas, consideradas cruciais para a nidificação das águias. Estes impedimentos poderiam ser permanentes ou sazonais, porém, nenhuma nem outra hipótese passou à prática. Outra das medidas de preservação passava pela introdução de indivíduos de outras populações de forma a aumentar o número de aves desta espécie nidificantes em Portugal. As sugestões de medidas de preservação da espécie foram sempre pouco tomadas em consideração, apesar dos imensos alertas que foram lançados pelas organizações ambientalistas e pelos ecologistas. Hoje, é já muito tarde para preservar, já que a espécie perdeu todos os casais residentes em Portugal. Esta perda é de fato muito significativa do ponto de vista da riqueza e da diversidade biológica de Portugal. A águia pesqueira é a única espécie no gênero Pandion, que também é o único na família Pandionidae. É a única ave de rapina europeia que se alimenta de peixe, mergulhando para capturar as suas presas. Então é isso aí, amigos dos pássaros. Gostaram da águia pescadora? Um animal esplêndido, mas com uma séria ameaça de extinção. Curta e compartilha se gostou do vídeo. E até o próximo vídeo e um forte abraço.